Capítulo 4. Dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante: inciso 1. Plebiscito, inciso 2. Referendo, inciso 3. Iniciativa popular. Parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são: inciso 1. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2. Facultativos para: alínea A. Os analfabetos. Alínea B. Os maiores de 70 anos. Alínea C. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se, como eleitores os estrangeiros, e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei: inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de: alínea A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Alínea B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Alínea C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Alínea D. 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos, ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta, ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8, inciso 5. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Artigo 16.
A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição, que ocorra até um ano da data de sua vigência. Capítulo 5. Dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Caráter nacional. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente. Inciso 1. Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou, inciso 2. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da Federação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido, que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Título 3. Da Organização do Estado. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.